Onde que eu me inspirei com essa experiência do firewalking? O Tony Robbins, se você ainda não assistiu, se você não conhece o Tony é o maior treinador e hoje o mais conhecido treinador do mundo. Ele é um americano, ele aplica os treinamentos dele nos Estados Unidos, ora na Flórida, às vezes ele vai para outros estados. Ano passado, ele aplicou na Austrália. Eu tenho alunos que estão na Austrália e eles foram lá, amaram a experiência. Às vezes ele vai para a Inglaterra, também aplica esse treinamento na Inglaterra. Enfim, então tem alguns lugares que ele faz, mas principalmente ele faz os eventos dele, os treinamentos dele lá nos Estados Unidos. E o UPW, que é o primeiro treinamento dele, a primeira experiência, imersão que ele tem, que se chama, o UPW é Unleash the Power Within. Ele, no UPW, aplica a experiência do firewalking. E eu já fui algumas vezes. E a experiência do firewalking é andar sobre brasa incandescente. O que isso significa? Isso significa que tem uma logística extremamente complexa de se fazer. Sabe por quê? Porque você tem que pegar lenha, você queima madeira, queima lenha, faz uma fogueira. Sabe uma fogueira do tipo São João? Fogueirão mesmo, assim, tipo São João. Queima uma grande fogueira com lenha, lenha de restaurante, eucalipto, queima, vira brasa, aí pega essa brasa com uma pá, põe num carrinho de mão, sabe aqueles carrinhos de ferro de mão? Aí a pessoa leva com esse carrinho cheio de brasa, vai até o lugar onde vai ser a esteira, e eles depositam a brasa ali em cima, ali daquele local, que vai se tornar a esteira de brasa. O problema logístico não é só depois, inclusive, que a brasa vai apagando, tem que vir aqui pegar mais brasa viva, acesa, pegar mais brasa, coloca no carrinho e alimenta mais lá. Daqui a pouco, alguns minutos, a brasa começa a apagar, mas tem mais gente para passar. Tem que pegar mais brasa, colocar no carrinho e levar até lá. E a brasa, e queimar uma madeira, fazer uma fogueira para queimar madeira de eucalipto, né, que são lenhas, até virar brasa, leva 4, 5 horas, fica um bom período queimando. E para queimar essa fogueira, você que sabe, você aí que já brincou inúmeras vezes com a sua família, que já fez São João, aí na sua comunidade, na sua rua, você sabe que a fogueira fica um tempão, leva um tempão para ela queimar. E não dá para fazer uma fogueira quando está chovendo demais. Você fazer uma lenha, queimar, e ter a sorte, no dia de um firewalk não chover, tem que ter sorte mesmo. Porque a gente normalmente já programa as datas dos treinamentos com muita antecedência. Só que aí, saber se vai chover, se não vai, não dá para saber. Só quando tá uma semana ou 5 dias antes é que a gente tem uma ideia. Proteger a esteira de brasa é até mais fácil, porque você pode montar algumas tendas e protege a esteira de brasa, para as pessoas poderem passar se estiver chovendo. Agora o problema é, onde você vai fazer essa fogueira? Esse é o grande problema. Quando eu comecei o Instituto em 2009 e comecei a aplicar os treinamentos, o que ocorre é o seguinte. Sabendo, eu fazia a esteira de brasa exatamente do jeito que eu acabei de explicar para vocês, falar aqui para vocês. Então eu fiz a esteira de brasa, fazia com lenha, queimava a lenha para virar brasa, etc. Desse jeito aí que você entendeu. Agora, eu tomei uma decisão de fazer um casebre para fogueira. Eu fui na serralheria em Santos e pedi para o serralheiro fazer um casebre de alumínio. E no hotel que a gente aplicava os treinamentos, que é um hotel aqui em Vinhedo, aqui no interior do estado de São Paulo, o casebre, ele tinha uns 5 por 5. Então ele era assim, certo? Ó, mais ou menos assim, ó. 5 por 5. Aí aqui um telhado, certo? Eu não vou saber desenhar direito isso aqui não, minha gente. Mais ou menos um casebre assim. E aqui dentro, então, ficava o quê? Aqui dentro ia ficar a lenha queimando. E esse telhado aqui, para quê? Para poder proteger, para não chover ali na fogueira. Lá, o menino montou, chumbou aqui, tudo bonitinho. Os 4 pés aqui do casebre, como se fosse um gazebo, né? Como se fosse uma tenda, só que toda feita de alumínio. Com chapa de aço aqui no telhado. Nós usamos naquele treinamento, não precisou usar, na verdade. A gente queimou a lenha aqui, não choveu, ótimo. 2 meses depois, a gente voltou porque tinha mais um treinamento. Quando a gente chegou lá, gente, cadê o casebre? Onde é que estava isso aqui? Isso aqui ficou, eu tinha combinado com o hotel, de deixar numa área do hotel fixo lá, e a gente não ia desmontar, ia deixar lá. Quando a gente chegou, 2 meses depois, alguém tinha arrancado aquilo de lá. Quando nós fomos falar com o pessoal do hotel falou assim, a gente não viu, não sabe. E lá em 2009... não era comum esse negócio de câmeras, era muito mais ou menos. Então não tinha câmeras, não dava para saber quem que tirou lá da parte externa do hotel. Alguém chegou lá, arrancou tudo e levou.
roubaram o nosso casebre de alumínio. Bom, pensa na indignação. Fiquei extremamente indignado. E o que aconteceu? Por muita sorte, coisa de Deus inclusive, também nesse treinamento não choveu. A gente fez lá a fogueira sem o casebre. Mas eu coloquei na minha cabeça, falei, caramba, eu tenho que dar um jeito disso ficar melhor de fazer. De não ter que ter uma fogueira e não ter que proteger caso venha acontecer uma chuva. Como é que pode fazer? Como é que pode fazer? E eu pensando daqui, pensando dali. Como fazer? Como fazer? Como fazer? Como fazer? Como fazer? Na época, trabalhavam comigo 2 rapazes. Um que trabalhava na empresa de escola de tecnologia e na minha empresa de tecnologia, que eu tinha uma outra empresa que tinha escola e tinha uma empresa de serviço de tecnologia. E um outro rapaz na empresa de serviço de tecnologia. Então tinha o Adriano, que trabalhava na escola, e o Ferraro, que trabalhava comigo na empresa de tecnologia. E eu cheguei para os dois e falei o seguinte: a gente foi lá no sítio do meu pai, aqui no litoral sul de São Paulo, e a gente passou um final de semana. Falou, nós vamos lá para o sítio, nós vamos passar um final de semana e vamos dar um jeito de montar de forma diferente, mais rápido, mais prático, para montar a esteira de brasa. A gente tem que arrumar um jeito mais fácil de fazer isso.